Olá, sejam bem-vindos ao Vivendo pela Palavra. Meu nome é Bruno. A palavra do dia de hoje está em João 11, do versículo 1 ao 6. A morte de Lázaro. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Marta, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Essa palavra, ela vai nos falar sobre o silêncio de Deus. E por que o silêncio? Primeiramente, a gente vê que Lázaro estava doente e que Marta e Maria haviam intercedido, pedido a Jesus para que ele intervisse na situação. E a gente viu que quando Jesus ficou sabendo da notícia, ele ainda demorou 2 dias para chegar. E nesse tempo, entre o fato de que Lázaro estava doente e até Jesus chegar durante esses 2 dias, a gente pode considerar isso como um período de silêncio. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós estamos aflitos ou nós estamos com medo, a gente quer que Deus venha atuar na mesma hora, sempre que a gente venha falar, e que Deus venha agir com pressa em nosso socorro. E por um lado, que é o nosso sentimental, que é a nossa alma, até faz sentido. Só que Deus, ele não age na pressa. Por quê? Porque Deus, ele não é movido por sentimento, ele sabe o começo e o fim de todas as coisas. E existe um propósito por trás de tudo aquilo que Deus faz. Então, provavelmente passou na cabeça delas, falou: nossa, mas Jesus está demorando, mas eu tenho certeza que ele já recebeu a notícia de Lázaro. E a gente sabe que ele ama Lázaro. Então, por que ele está demorando? A gente começa a questionar na nossa cabeça, a gente começa a pensar sobre um monte de coisas. E às vezes tem mais de uma pessoa passando por aquela mesma situação, no caso Marta e Maria, né? E aí, como falou, uma delas, ela tinha inclusive com os seus cabelos e com perfume, tinha passado perfume em Jesus. Então, e a gente sabe que Jesus tinha intimidade para com essas 3 pessoas, Marta, Maria e Lázaro. E assim como nós temos intimidade para com Jesus e para com Deus, mas nós precisamos aguardar o silêncio de Deus, porque quando Deus está em silêncio, ele está trabalhando em nós. Porque ele já sabe, antes mesmo de você abrir a sua boca, Deus já sabe daquilo que você precisa. E se você já orou, e mesmo assim você imagina, né, que Deus não respondeu a sua oração, ou não respondeu da maneira como você achava que ele deveria responder, não significa que ele não recebeu. Significa apenas que ele não vai agir da maneira como você espera, mas assim da maneira como ele sabe que vai ser melhor. Por exemplo, no caso de Lázaro, ele chegou a vir a óbito, né? Ele estava doente, ele chegou a sucumbir na doença que o afligia. E se passou bastante tempo até Jesus chegar. Jesus ainda demorou 2 dias para poder chegar, até que ele fosse tomar uma atitude com relação a Lázaro. E isso significava que ele não amava Lázaro? Não, muito pelo contrário. Ele disse que a glória de Deus era para a glória de Deus. E a glória de Deus também tem a ver com a bondade. Mas o que tem a ver a bondade de Deus com o fato de que Lázaro precisou chegar a morrer? Ora, concorda que se Lázaro tivesse sido curado, já estaria tudo bem e ia impactar a Marta e Maria e a Lázaro, e o problema teria sido resolvido? Mas da forma como Jesus agiu, o problema também foi resolvido. Só que existia um propósito por trás daquilo que era maior do que Marta e Maria poderiam suportar. E Deus não tem necessidade de contar para nós tudo aquilo que ele planeja fazer, tudo aquilo que ele já pré-ordenou para que acontecesse. E como eu falei, o problema foi resolvido da mesma forma. Jesus chegou, a gente sabe que ele mandou Lázaro sair, e Lázaro foi ressuscitado, e Lázaro apareceu. E através disso, outras pessoas também foram alcançadas. E Jesus tomou um risco para poder fazer isso. Por quê? Porque ele já estava sendo procurado pelas autoridades. E mesmo assim, porque ele andava na luz do Pai, ele não temeu nada, ele foi fazer aquilo que ele precisava fazer. E aquilo impactou muito
a todos eles, e inclusive a Lázaro. Imagina o que não deve ter acontecido no espiritual para que Jesus venha ter trazido Lázaro de volta à vida, né? Provavelmente ele deu uma ordem no mundo espiritual e a alma e o espírito de Lázaro voltaram para o corpo, né? E o mesmo espírito estava em Jesus, está em nós. É o mesmo espírito que trouxe Jesus de volta à morte e que ressuscitou e curou pessoas e muito mais. E nós temos essa responsabilidade no corpo de Cristo de curar os doentes e libertar os cativos. Mas através desse silêncio, Jesus respondeu de maneira diferente. Às vezes você está esperando que Deus venha trazer a solução, a resposta do seu problema de uma maneira X, porque você só consegue enxergar uma solução para o seu problema. Elas só enxergavam que poderia ser feita a cura de Lázaro e nada mais. Mas Jesus já enxergava de uma outra forma, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Então ele chegou e ele ressuscitou a Lázaro. E através disso, a glória de Deus foi ainda maior, porque ele trouxe uma pessoa de volta à vida. E com certeza Maria e Marta ficaram mais impactadas. Lázaro também, porque ele viveu o fato, ele voltou à vida. E todos ficaram felizes. E a palavra de Deus se espalhou ainda mais. E as pessoas ao redor daquele local, com certeza, ficaram impactadas com aquilo que aconteceu. Eu não sei o que você tem passado na sua vida e qual tem sido o silêncio daquilo que você tem pedido a Deus. Mas saiba de uma coisa, Deus é Pai. Se Ele está em silêncio, você pode ter certeza que a hora que Ele achar que já está no tempo certo dele responder, dele romper esse silêncio, você vai ser o primeiro a ser notificado. Porque você está buscando a presença dele, porque você está aguardando ele no silêncio dele, pacientemente, algumas vezes de maneira com angústia, assim como Marta e Maria aguardaram, mas mesmo assim aguardando a chegada de Jesus. Você está aguardando Jesus chegar e resolver o seu problema. E ele vai voltar. Ele vai voltar para poder resolver esse problema, que para você não tem solução. E ele vai ressuscitar, ainda que alguma coisa possa estar parecendo como morta, como dada, como já encerrada na sua vida. Mas Jesus, ele é mestre nisso, ele é o nosso mestre. Ele é evangelista, ele é mestre, ele é profeta, ele é apóstolo, ele é todos os 5 ministérios, ele exerceu todos os 5 ministérios. E a glória com certeza foi dada para Deus. E Jesus veio para fazer isso. E existe algo grande para fazer em todas as vidas aqui. Nós precisamos aguardar esse silêncio de Deus, porque Deus está observando o nosso comportamento, como nós iremos fazer. Se nós iremos aguardar Jesus chegar e resolver o problema para nós, ou se a gente vai tentar colocar a mão e fazer alguma coisa que não vai resolver nada, porque Deus não precisa da nossa ajuda. Se Ele falou que Ele ia fazer, nós devemos aguardar. Deus rompe esse silêncio e quando Ele quiser falar, Ele vai falar. Seja através de sonhos, como Ele fez com José, como Ele fez com Jacó, como Ele fez com tantos heróis da fé. Deus tem tantas maneiras de trabalhar, não fica aguardando Deus Ele fazer da forma, com uma receita de bolo que você está acostumado, porque Deus opera diferente. Se você está esperando uma maneira, Ele vai fazer de outra. Com Pedro mesmo ele fez diferente. Pedro tentou pescar a noite inteira e ele não conseguiu. Mas chegou de manhã, Jesus mandou jogar para o outro lado, porque Jesus estava na causa, aí Jesus já tinha chegado e tinha vindo com a solução do problema, aí os peixes estavam prontos para poder pular na rede. Aguarde o seu momento de que os peixes irão pular na rede e o seu problema será resolvido, seja ele em qual área for. Eu peço que você deixe seu like, que você comente, que você compartilhe e que, se foi bênção, que você ajude a divulgar isso para outras pessoas. Que você não fique com isso só para você, porque você não sabe se tem uma outra pessoa que pode estar precisando dessa palavra. Não é nem por mim, é porque eu estou em obediência, estou entregando uma palavra de Deus para a sua vida, mas o que serve para a sua vida pode servir para outras vidas também. Se você tem condição, envie isso para outras pessoas também. Ajude a palavra de Deus a chegar a mais pessoas. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e meu Pai, nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, para reconhecer, ó Pai, que o Senhor é o Deus Criador, que o Senhor é Pai, o Senhor não é padrasto, que o Senhor dá uma palavra, Pai, o Senhor não mente, não volta atrás da palavra assim como os homens, aquilo que o Senhor falou vai se cumprir. Nós precisamos cumprir a nossa palavra como filhos, porque quando um pai promete alguma coisa para o filho, por exemplo, se você se comportar bem, até passar de ano, você vai receber XY coisa. E para isso o filho precisa cumprir com aquilo que o pai falou, qual era a condição. E quais são as condições? As condições estão aqui na Bíblia. Qual era a condição de Marta e Maria? É que elas aguardassem a chegada de Jesus, e Jesus de fato chegou, só não foi no tempo delas, foi no tempo de Deus. Aguarde no tempo de Deus, que essa palavra possa abençoar, que a sua semana possa ser abençoada, que você possa meditar nessa palavra, e que
Também nós pedimos perdão, Senhor, pelas nossas faltas, pelas nossas iniquidades, pela nossa desobediência, pela nossa angústia, pela nossa impaciência, Pai. Porque a ansiedade, Senhor, é o mal desse século. Nós estamos em meio a tantas informações, a tantas coisas, todos nós queremos uma solução micro-ondas para o nosso problema. Mas a gente tem que perceber que o trabalhar de Deus é diferente. Que nós possamos respeitar o tempo de Deus, que nós possamos buscar a face dele para que ele venha nos tranquilizar nos nossos momentos de angústia. Que você possa ser abençoado com essa palavra no nome de Jesus. É isso que eu te peço, meu Pai, que o Senhor abençoe os inscritos desse canal e todas as pessoas que estão vendo ou irão ver esse vídeo, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para todo sempre. Amém.